o que se planta, colhe. Tudo mesmo. Não só no que se diz respeito às plantações dos agricultores, mas a palavra nos ensina que tudo que se planta, colhe. Seja a plantação na vida financeira, seja a plantação no casamento, seja no esforço aos estudos, seja na dedicação ao seu trabalho, à sua vida profissional. Tudo que você faz, até na maneira que você se comunica, a maneira que você age com as pessoas, ali há uma plantação. Em tudo que se faz, quaisquer coisa, o que eu estou fazendo aqui agora é uma plantação, e o que você está ouvindo agora também é uma plantação. Tudo que se planta haverá colheita. E através da palavra de Deus, nós podemos decifrar, entender muitas coisas que muitas vezes não estão indo da maneira que nós queríamos. E diga-se também de passagem, para que nós marquemos esse ponto especial, que tudo aquilo que você vive hoje é resultado daquilo que você plantou um dia. Se você está bem, um dia você plantou para estar bem. Se você está mal, você plantou também para estar mal, como está hoje. Se você está vivendo um tempo que você teve um crescimento, você melhorou muito o que diz respeito a ser um cristão, a andar com Deus, mas você começou a plantar de maneira diferente. Em outro tempo você perdoava, em outro tempo você relevava, em outro tempo você amava, em outro período você se dedicava mais. Enfim, quando nós plantamos, nós vamos ter colheitas, sejam boas ou más, elas virão, independente do tempo que elas vão demorar para vir. Vamos abrir as Sagradas Escrituras? A carta do apóstolo Paulo, enviado para a igreja da Galácia, que está descrito no livro de Gálatas, no capítulo de número 6, no versículo de número 7, diz exatamente isso que nós precisamos aprender, as plantações que são feitas na carne e as plantações que são feitas no espírito. Diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Deus, que fique claro, Deus não permite, não existe uma possibilidade de alguém zombar de Deus, escarnecer de Deus, achando que Deus não está vendo, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ceifar é colher. Então, eu já até argumentei bastante sobre isso, mas volto a reiterar. Tudo que você planta, independente em qual área da vida seja, tudo que você plantar, você vai colher. E eu digo isso para você porque as palavras do apóstolo Paulo Deus não deixa se escarnecer. Tem pessoas que têm zombado das coisas de Deus. E quando eu falo isso, não digo no sentido de alguém que zomba do nome do Senhor, no sentido de dizer que não crê, que Deus Jesus é uma mentira, é uma balela, vocês acreditam numa historinha em quadrinhos. Tem gente que fala, eu não digo nem dessas pessoas, essas pessoas já estão entregues na mão do diabo, o diabo já tem feito delas gato e sapato, algumas por não conhecerem e outras porque muitas vezes escandalizaram, enfim, tantas quantas coisas podem acontecer para as pessoas terem esses tipos de argumentos. Porém, veja o que a Bíblia fala, Deus não se deixa escarnecer. O Paulo está dizendo, não é eu que vou fazer com uma justiça contra você que leva as coisas, que planta as coisas de maneira errada. O Paulo fala, quem não vai deixar ser zombado pelas tuas atitudes é Deus. Deus não vai deixar escarnecer dele, sabendo que você tenta ser uma pessoa próximo das pessoas que são da igreja, próximo das pessoas que estão dentro do seu ambiente familiar, sua família, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa. Seja qual for o grau de parentesco, todos veem você com uma integridade, olham para você, olha, batalhador, batalhadora, olha, isso é muito bom que ser reconhecido assim, e também mostrar a graça de Deus, mostrar que você tem andado nos caminhos certos. Só que o que está descrito Deus você não consegue enganar. Você engana um pastor, você engana uma igreja, você engana quem você quiser. Você pode fazer o que você quiser, mas a semente, a terra, quando recebe a semente, independente qual tipo de grão é plantado, vai crescer. A Bíblia fala que o sol brilha tanto para os bons quanto para os maus.
Há um direito para todo mundo e todos têm o direito de alcançar aquilo que plantou. E quando plantam, muitas vezes não pensam no que está sendo semeado na terra, mas vai chegar uma hora que aquela plantação, os abrolhos, os espinhos, aqueles espinhos que você mesmo plantou, virão tentar tirar você daquela alegria que parecia ser, né, tão expressiva. Mesmo no pecado, mesmo vivendo uma vida totalmente fora dos padrões bíblicos. Quando eu falo padrões, é viver o evangelho, viver a vontade de Deus. Hoje tá uma onda de filhos falando dos pais, os irmãos que têm raiva um do outro, sabe? Aquela coisa, porque eu não pedi para nascer. Misericórdia! Veja que há uma plantação sendo gerada nas consciências das pessoas. Mal sabem elas que quando a boca fala, diz a Bíblia, o coração já está cheio daquela semente. O joio, ele vai crescendo junto com o trigo. A pessoa está na igreja, oh, glória a Deus, aleluia, eu amo Jesus, mas está cheio de joio dentro no meio daquela coisa boa, de buscar a Deus, de orar, de ir para a igreja, de querer fazer o bem. No meio tem joio. Foi plantado um trigo, algo que alimenta, que dá sustento, foi plantado o evangelho no seu coração, mas junto também tem outras coisas, tem outros sentimentos. Aí então, a palavra que o apóstolo Paulo diz, quem não vai permitir ser zombado é Deus. Você pode estar zombando de todo mundo, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, do teu pastor, se você o tem, ou melhor dizendo, daquele que prega a palavra para você, porque nem pastor você acredita mais, nem temor do pastor que você tem mais, nem respeito a ele você tem, porque agora, se Deus não é respeitado, quem dirá os homens? Se você não respeita as coisas de Deus, quem dirá uma igreja? Um lugar onde se adora a Deus? Para que eu vou respeitar se nem a Deus eu respeito? Aí você vê que ele fala o motivo, ele não só lança isso no vento, ele não só joga para o alto, ele dá a explicação do porquê. Versículo 8, porque o que semeia na sua carne, na carne ele vai ceifar a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Então toda plantação, agora vamos fazer o seguinte, para ficar mais claro, eu até comecei um pouquinho antes essa mensagem porque eu preciso explicar com detalhe. Tudo que você for fazer na tua vida a partir de agora, seja em quaisquer áreas, seja no relacionamento, seja talvez no âmbito sentimental, pastor, eu estou começando a gostar de uma pessoa, eu estou tendo o desejo de namorar com essa pessoa, conhecer essa pessoa, noivar, ter um casamento, ter filhos, estou pensando em trabalhar em tal empresa, estou pensando em fazer tal faculdade, estou pensando em comprar, adquirir, estou pensando, você está com esse desejo no coração? Então você precisa fazer isso de modo que você plante algo que venha trazer para você, trazer para cá, para a Bíblia, a palavra. Quem planta pelo Espírito não sai das redondezas do Evangelho. Quem planta no Espírito não sai, das cercanias da palavra de Deus, porque há uma cerca, até a Bíblia chega a dizer para a gente em Eclesiastes, se não me engano é Eclesiastes 5, os universitários podem me ajudar também, ou Eclesiastes 7, ou pode ser que, eu sei que é Eclesiastes, mas a Bíblia fala, aquele que rompe o muro, uma cobra o morderá do outro lado. Se os universitários achar, vai colocar na tela para mim. Eclesiastes fala isso, não lembro exatamente qual é o capítulo e versículo. Quem rompe o muro, do outro lado tem uma cobra, do outro lado tem lá uma serpente, ou seja, tem uma cerca, tem ali um impedimento, um muro que impede a pessoa de fazer algo que não era para ela estar fazendo. Só que quando a pessoa ela resolve passar, ela resolve pular esse muro, se acharem pode colocar. Quantas pessoas não acharam? É bem facinho, colocando no Google ali acha. Eu queria mostrar para as pessoas, porque tem gente que é assim, que pessoas rompem o muro. E quando rompem o muro do Evangelho, elas começam a atribuir, a agregar coisas de fora do muro, fora das cercanias da palavra, fora das cercanias do Evangelho, ela começa a trazer para dentro do Evangelho coisas que não são do Evangelho. Ela começa a atribuir coisas que não são de Deus como se fossem de Deus.
Mas por que elas fazem isso? Por que elas tomam essa postura? Porque elas estão sedentas não por aquilo que Deus tem para dar. Ela quer viver aquilo que está fora do seu alcance, aquilo que não está plantado no reino. Por isso que a Bíblia fala: quem semeia da carne vai colher corrupção. Quem semeia na carne vai colher corrupção. Misericórdia. Acharam aí? Põe na tela, por favor. Olha o que diz aí, Eclesiastes 10:8. O pastor até que não está tão ruim de Bíblia, não. Quem fizer uma cova, cairá nela. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Amados, isso aqui é uma palavra de sabedoria. Se eu sei que se eu plantar as coisas na minha vida, no que diz respeito a todos os sentidos dela, emocional, sentimental, vida amorosa, seja ela no relacionamento, seja no casamento, seja no trabalho, seja no profissional, na escola, na faculdade, se eu estiver plantando na carne, eu estou rompendo um muro. Se eu sei que eu tenho que estudar a Bíblia, eu sei que eu tenho que orar e eu não oro, eu estou rompendo um muro, eu estou saindo das cercanias do Evangelho. Se eu sei que eu devo amar o próximo e não estou amando, eu estou rompendo um muro. E do outro lado tem uma serpente. Qual serpente é essa que eu falo para você? O Senhor Jesus disse, a antiga serpente, Satanás, o diabo, o inimigo da fé. Do outro lado não está algo que você vai alcançar grandiosidade. Você vai encontrar uma serpente do outro lado, e a serpente tem a peçonha nos seus dentes ali, ela tem a peçonha de envenenar as pessoas. Tem pessoas que estão envenenadas totalmente, do coração, da alma, do espírito, que elas vivem uma vida torta e não se importam, não estão nem aí para o que estão fazendo. Nem olham para as características de um cristão para poder amoldar a sua vida, porque a Bíblia diz que nós temos que ir até o oleiro é o Senhor Jesus. Nós chegamos até o oleiro e quando ali estamos, Ele nos amolda, Ele vai nos moldar de maneira que façamos e vivamos de acordo com a maneira que Ele nos moldou. E existem todo tipo de vaso, mas Ele vai moldar-me da maneira que Ele quer. Só que a gente muitas vezes não quer ser moldado do jeito de Deus. E aí então, em meio a plantações no Espírito, também plantamos na carne. Plantamos coisas boas, lutamos, nos esforçamos com Deus, mas também plantamos e semeamos também coisas ruins. Por isso você vê que tem gente que está indo para a igreja, tem gente que todo o programa está ligado aqui aprendendo a palavra, mas não cresce. Só entra no ouvido, ela, não, agora eu vou fazer. Ela até decide, hoje eu vou jejuar, hoje eu vou orar, hoje eu vou me dedicar, eu vou ir para a igreja. Só que passa alguns minutos, às vezes nem uma hora, a pessoa já esquece, já começa a falar mal dos outros, já começa a criticar, já começa a dizer, para mim nada dá certo. Pessoa negativa, uma pessoa que não consegue perceber que as palavras dela matam ela todo dia. E isso é muito sério. Eu vou mostrar para vocês agora, em Oséias, no capítulo 8, algo muito sério. Deus, através do profeta Oséias, ele dá um recado que eu vou dizer para você que aquele que plantou na carne, ou está plantando na carne, vai chegar uma hora que o castigo tão próximo está dessa pessoa, que quando chegar a colheita, essa pessoa vai ser envergonhada. A intenção de Jesus é tirar a tua vergonha. Diga louvado seja Deus. Deus quer tirar a tua vergonha. Ele quer limpar tudo que tem de errado. Toda plantação ruim, Deus quer fazer que você possa viver uma vida de bênção. Mas enquanto você planta coisa ruim, você vai continuar colhendo coisas ruins. Aí ele diz, no versículo de número 1, diz assim: põe a trombeta à tua boca. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, misericórdia, contra a casa de quem é de Deus, porque transpassaram o meu concerto, ou seja, traíram a aliança de Deus, se rebelaram contra a minha lei, e a mim clamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo então persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro,
Ó Samaria, foi rejeitado, a minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artífice o fez, e não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semearam, leia bem forte isso aí no teu coração, porque semearam ventos, e eles vão cegar tormentas, eles vão colher tempestades, e não há seara, vai plantar, mas ninguém vai colher, e a erva não dará farinha, e se der, tragá-la-ão os estrangeiros. Ele está dizendo, mesmo que você tenha plantado coisas boas, coisas que edifiquem, coisas que sejam por sustento, vão vir pessoas e vão tomar aquilo que é teu. Misericórdia. Misericórdia. Ele está trazendo o recado para Samaria, que desviou-se de Deus. Samaria agora esquece a cidade. Eu e você somos a Samaria agora. E temos que entender que aqueles que desviam-se dos caminhos de Deus, eles começam a ser orgulhosos. Em outro momento você era fiel a Deus, você não faltava um culto na igreja. Quando tinha algum trabalho da igreja, quando os pastores saíam para evangelizar, você era o primeiro a estar participando. Quando tinham trabalhos a serem executados na obra de Deus, você era a primeira pessoa a chegar. Ideias você tinha e usado por Deus, usada pelo Senhor. Só que a Bíblia fala, vocês recorrem a mim, Deus meu. Põe o versículo 3, por favor, na tela. Só o versículo 3. Olha que esse povo falava, Israel, aliás, o 2, põe o 2, desculpe, versículo 2. E a mim clamarão, ou seja, vai chegar o dia que vão clamar, dizer, Deus meu, nós Israel te conhecemos. Versículo 3, ó a resposta de Deus. Versículo 3, Israel rejeitou o bem, o inimigo então persegui-lo-á. Tem gente que está sendo perseguido, o diabo está ali, ó, no teu cangote, o diabo está ali atrás de você, porque você rejeitou a Deus. Muitos, Deus, Senhor, oh meu Deus, lembra de mim, Senhor. Deus está falando, vocês me rejeitaram, vocês não me tiveram como Deus, vocês fizeram príncipes. Deixa eu explicar para você, Israel levantou reis as quais Deus não levantou. Deus não queria aquilo para ele. Deus queria sempre ele dar a palavra e o povo ser conduzido segundo a palavra de Deus. Mas eles queriam rei, queriam príncipes. Fizeram para eles deuses de ouro, deuses de prata, né? Hoje está tão miserável o negócio que as pessoas fazem deus de gesso, né? Tem valor nenhum. Ainda o ouro dava para derreter e fazer aliança. Hoje as pessoas estão fazendo seus deuses de madeira, de barro. Isso, e digo-se de passagem, nenhum deles tem valor nenhum diante de Deus. Só que veja a clareza da profecia. Vai vir um castigo porque vocês plantaram isso. Você plantou isso. Você descreveu o teu futuro. Tem gente que fala, eu quero ver o futuro. Quer ver o futuro? Veja o que você está plantando hoje é o que você vai colher amanhã. É exatamente o que você vai colher. Quem planta vento vai colher tormenta. Quem planta no ódio vai colher do ódio que plantou. Quem planta da mágoa, quem planta da raiva, vai colher de tudo que plantou, meu amado. Minha amada irmã, isso aqui é um chamado para você sair disso, para você sair dessa zona de conforto, achar que as coisas vão acontecer num passe de mágicas. Você precisa despertar, buscar a Deus, arrepender-se. Veja que o Senhor chega a dizer, olha, e até quando eles não vão ter capacidade de se arrepender? Sabe o que Deus quer dizer? Eles não se arrependem. Eles não tornam atrás dos seus erros, continuam nos mesmos pecados. Ou seja, tem pessoas que buscam a Deus, elas vão para a igreja, elas até fazem grandes coisas, mas elas continuam semeando no pecado. Elas continuam semeando naquilo que é errado, falando mal dos outros, levantando falsos testemunhos, mentindo, enganando, profanando, blasfemando e tudo que não presta. Mas estão na igreja. Samaria achava que estava com Deus. Deus, ó Deus, Deus de Israel, olha para nós. Israel esqueceu do Senhor. O povo de Deus tem esquecido de Deus. Será que você não esqueceu de Deus? Será que você não montou o seu príncipe? Talvez o seu príncipe seja a sua casa, o seu palácio,
Talvez o seu príncipe é o seu carro. O seu príncipe talvez seja o seu trabalho, o seu dinheiro, sua conta bancária. Talvez o seu príncipe seja a raiva que você tem de alguém, do teu pai, da tua mãe, dos seus irmãos. Você quer falar de vida difícil? Eu também posso falar. Eu também não tive uma vida fácil, não. Você acha que você apontar os erros, as falhas dos seus pais, da sua avó, seja lá com quem você viveu, vai fazer mudar alguma coisa se você não começar a plantar agora? Se você ficar olhando para o plantio ruim que todos que vieram antes de você plantaram ruim, plantaram de maneira errada e por isso foram destituídos da glória de Deus, se você continuar fazendo isso, você vai para o mesmo lugar. É impressionante a pessoa achar que ela pode, mas fulano fez errado, mas ciclano fez errado, mas e você está fazendo certo? Aí, analise comigo, tudo que o homem plantar vai colher. Você está plantando tempestade, você está mentindo, você está enganando, você está passando a perna, você diz que não vai para a igreja por causa disso, por causa daquilo, sempre tem uma desculpa para Deus. Aí a Bíblia fala, vocês fizeram os seus deuses do jeito que vocês queriam. Por isso agora, quando vocês clamar, eu não vou ouvir. Põe para mim na tela o versículo de número, deixa eu ver, o versículo 8. Versículo 8, diz assim, Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer. Veja que o evangelho tem sido deturpado, não por quem está perdido lá fora que não conhece Jesus, que nunca sequer botou o pé dentro de uma igreja para ouvir uma palavra, para poder criticar o que ouviu. Ela só fala daquilo que ela acha e pensa. Mas o evangelho é deturpado por quem crê. Deixa eu falar aqui agora com toda a cristandade, todo aquele que crê em Cristo. Você crê em Jesus, independente da religião que você crê em Cristo Jesus? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus, o único, suficiente Salvador? Jesus é zombado, o povo de Deus é zombado por conta daqueles que levam as coisas de Deus na brincadeira, que não semeiam, que não plantam de acordo com o evangelho. Ela tem uma cercania que impede ela sair e fazer aquilo que não deve, mas a pessoa prefere pular o muro para fazer aquilo que está errado. Ela prefere agir de todas as formas para conduzir sua vida no desejo da concupiscência. Concupiscência é o desejo que a pessoa não consegue frear, ela não consegue parar de fazer aquela coisa errada. Em outro momento, outras pessoas, pastor, eu já fui dizimista, já fui ofertante. Mal sabe você como passa dificuldade a igreja evangélica quando as pessoas deixam de ser fiéis ao que diz respeito às finanças. Mas pastor, a minha vida está difícil, como é que eu vou ajudar a obra de Deus? Deus não disse para você ajudar ou fazer alguma coisa, Ele pediu que você devolvesse o que é dele. Todavia vós me roubais. Não era nem um assunto que eu deveria entrar aqui hoje, mas sinto que devo falar. Tem gente que está roubando a Deus e quer a mão de Deus a seu favor. Como assim? Olha o que diz. Vamos fazer o seguinte, vamos no Salmo 128. Vamos mudar aqui a trajetória. Salmo 128, tudo que você planta, você colhe. Seja bom, seja mal. Salmo 128, diz assim o versículo de número 1. Salmo 128, 1. Bem-aventurado, ou feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sabe quem é feliz? Quem anda no caminho da palavra. Quem é obediente. Quem guarda e vive e pratica e ensina os ensinamentos de Deus. Essas pessoas são felizes. Não porque ela tem uma conta de R$1 milhão no banco. Se ela tiver, glória a Deus, mas ela não precisa ter R$1 milhão no banco para ela ser feliz. Ela não precisa de ter um carro de 100 mil, de 200 mil na garagem para ela ser feliz. Ela não precisa de ter todas as coisas que esse mundo pode produzir para ela, para que ela seja feliz. Porque a alegria da pessoa é andar fazendo o que agrada a Deus, andar no caminho de Deus. Agora, se como Samaria, o Israel, perdido estava longe de Deus, agora você vê que o salmista diz, quem é feliz? Quem é feliz? Quem anda no caminho de Deus. E o caminho de Deus não tem nada mentira, não tem nada de mentira, não tem nada de mais ou menos. A gente às vezes vai levando a vida, até tem um cantor mundano, né? Que ele canta mais ou menos assim, deixa a vida me levar, né? Tem gente que tá assim, empurrando com a barriga, levando a vida com Deus, empurrando com a barriga. E diga-se de passagem, só para te avisar você, que a maneira que você está vivendo hoje, daqui a pouco você nem crê em Deus, você vai mais. Você não vai nem acreditar que Deus existe mais, por causa da zombaria que você tem plantado, você vai colher dessa zombaria. Você tem se afastado, você tem deixado a tua fidelidade.
Isso não vai demorar muito, vai chegar uma hora, porque o que nós lemos lá em Oséias é: olha, vai chegar uma hora, que próximo é essa hora que vai vir um castigo. Misericórdia, Deus. Aí ele fala, versículo 2 agora: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Você vai bem na sua vida quando você anda com Deus, quando você semeia coisas boas. Eu quero aqui trocar agora, vamos fazer o seguinte, trocar de saco para mala. Vai comigo em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Vamos tomar como base aqui que a tua família toda é cristã, marido, esposa e filhos. Você anda com Deus. Vamos tomar como base assim. Versículo 6 fala assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu vou fazer uma pergunta para você. Tem pessoas que ela não consegue perceber que o que ela está semeando não está destruindo só ela, mas está destruindo as pessoas que estão à sua volta. Você ensina o que para os seus filhos? Porque se você ensina as pessoas, aos seus filhos a andar na justiça, a fazer as coisas de maneira correta, íntegra, na humildade, a perdoar, a amar, a estender a mão, né? A ser aquela pessoa que semeia, que planta na obra de Deus, que semeia, né? Generosa. Você está ensinando o seu filho. Eu posso dizer para você, antes de começar esse programa, eu estava com meu filho menor, o Isaac. Ele tem agora, vai fazer em abril, ele faz 3 aninhos. E vou dizer para você que uma das coisas que moveu o meu coração a falar isso aqui agora foi que dias atrás ele teve uma febre. E ele falou: eu vou orar em nome de Jesus. 3 aninhos. Parece uma bobeira. Mas sempre que há alguma situação no meio do nosso ambiente familiar, nós oramos em nome de Jesus. Com certeza, quando ele crescer, se ele assim continuar e nós tivermos sabedoria para ensinar nossos filhos, eles também, quando precisarem, eles vão recorrer a Jesus, eles vão ir até Deus e Deus vai operar. Agora, se a gente não ensina, se a gente não vive, se a tua boca vive: porque minha vida é uma derrota, porque eu não sei o que fazer, porque não sei o que. Gente, peraí. A Bíblia diz: a coisa formada vai reclamar de quem o formou? Quer dizer, o povo está reclamando de Deus que o fez. É igual o filho que vive falando mal do pai. É igual o filho que fala mal da mãe. Porque minha mãe casou com esse homem? Desculpe o que eu vou falar. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi em atendimento no gabinete pastoral. Minha mãe casou com esse traste. Peraí, mas esse traste que te sustenta, esse traste que deu a vida para você. Mas olha quanta coisa me fez. Você não é de Jesus? Perdoa. Você não precisa carregar esse fardo dentro de você. E outra coisa, diga-se de passagem, para a gente fechar aqui o entendimento, quem tem que semear é você. Se não te ensinaram você a andar no caminho, você tem que aprender a semear. Pastor, o senhor não sabe a minha vida, mas você também não sabe da minha. E eu estou aqui dando a cara a tapa, mostrando para você que Jesus muda vidas. Jesus muda situações. Mas você precisa sair dessa plantação de tempestades, de plantação de ira, de raiva, de ódio, de mágoa. Falar mal dos outros, mentir, enganar, passar Deus para trás. A pessoa que deixa de ser fiel com Deus, ela está enganando a Deus. Ela está passando Jesus para trás, a obra de Deus para trás. E ela quer se dar bem na vida. De que jeito? Que jeito? Aí você termina comigo lá no versículo 29, Provérbios 22, 29. Viste um homem diligente na sua obra? É uma pergunta. Você viu um homem que é diligente, que presta atenção? Essa pessoa que é diligente, trabalhadora, que planta, que tem cuidado para plantar, perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Sabe o que significa isso? Da maneira que você tem plantado, se esforçado diante de Deus, quem vai te colocar você numa posição elevada, quem vai te honrar você, as suas orações, quem vai honrar o seu trabalho, a sua dedicação, não é o patrão, não é o pai, não é o marido, não é a esposa, não são os filhos, mas Deus vai te colocar em posição de honra e não de miséria.
E diga-se de passagem, você não quer ser miserável? Você não quer viver vendendo almoço para poder comer a janta? Você não quer mais passar dificuldade financeira? Você precisa aprender essa lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Põe para mim 2 Coríntios 9, versículo 6, para a gente orar. 2 Coríntios 9, 6. Eu disse que a mensagem era um pouco mais estendida hoje. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Aqui você pode trazer essa plantação, essa semeadura em qualquer área da tua vida. Se você tem plantado pouco amor, você receberá pouco amor também. Se você tem plantado pouco, você tem exercido pouco perdão você terá. O Senhor Jesus ensinou no Sermão da Montanha que a pessoa que dá misericórdia receberá misericórdia no último dia. A pessoa que entrega misericórdia para alguém que está necessitado de ser perdoado, também receberá perdão no último dia. Mas se você tem sido pouco misericordioso, se você tem sido aquela pessoa ferro e fogo, né? Que tudo é 8 ou 80, infelizmente, as respostas que você terá virão daquilo que você semeou. Você só vai colher o que você plantou. Então ele fala, quem muito plantar, muito vai colher. Se você aprender a doar, se você aprender a semear, você vai começar a colher mais. E não é uma troca com Deus, porque a Bíblia diz, cada semente que é lançada na terra, se colhe 30, se colhe 60 e 100 por um. Colhe-se 30, 60 e 100 por um. Cada semente. É uma lei. Se você tem plantado pouca desgraça, você vai colher algumas desgraças. Agora, se você planta pouco com Deus, também vai colher pouco com Deus. Você tem que plantar mais, tem que exercitar mais a fé do Evangelho. Ser mais bondoso, ter um coração mais aberto, mais disposto a abençoar, mais disposto a servir, mais disposto a doar, porque agora o Paulo fala também da oferta. Põe o versículo de número 7, por favor. Versículo 7 agora, em nome de Jesus. Isso, põe na tela pra gente. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, de maneira que não faça isso com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem faz, quem planta, com alegria. Louvado seja Deus! Deus ama, não interessa o quanto você está plantando, mas se você está plantando no reino de Deus, Ele se alegra em ver você fazendo com motivação. O pastor pede uma ajuda aqui no programa, a gente pede os recursos para a gente fazer a obra de Deus. Tem gente que na hora fecha o coração. É melhor que você realmente não oferte mesmo, porque Deus nem recebe a tua oferta, porque você não faz com alegria, você faz com raiva, você faz com tristeza. Aí a Bíblia fala, quem faz com alegria, Deus recebe. Versículo de número 8, eu vou terminar aqui. Versículo 8 na tela, por favor. Se não der, eu termino aqui na Bíblia mesmo. Isso. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça. Tudo que diz respeito à graça, Ele vai fazer abundante em você. A fim de que você sempre vai ter em tudo, todo tipo de suficiência. Vai acontecer o quê, meus amados? Superabundez em toda boa obra. Versículo 9. Versículo de número 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E louvado seja Deus. Eu não tenho tempo mais para falar, mas peço a Deus que continue tratando no seu coração. Nunca se esqueça, você só está vivendo o que você plantou. Está com um problema? Então agora é a hora de você acabar com esse mal e plantar no reino de Deus, se arrepender, começar de novo. Vamos plantar coisa boa em nome de Jesus. Deixa eu fazer a oração. Pai, consagro a Ti essas águas, para que todos aqueles que enfermos se encontram sejam curados. Pai, se tem pessoas doentes da alma, do espírito, do corpo, se tem alguém padecendo algum tipo de necessidade, eu invoco o Teu poder e o Teu nome e peço que haja unção nessas águas para curarem a todos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus em nome de Jesus e beba desta água.